disponibilizar esse material para vocês, tá? Beleza. Então, a gente falou na última aula sobre os processos de limpeza, né? Então, como que era feita o processo de limpeza para diversos tipos de alimentos, ok? Uma vez que o nosso alimento está uma vez que o nosso alimento foi, então, limpo, a gente vai passar por um outro processo, tá? Que a gente vai chamar de seleção. A seleção, como o nome sugere, tá? Ela vai ser a escolha, né? Então, a gente vai pegar um determinado alimento e vai separá-lo por um determinado atributo ou uma propriedade física que a gente consegue medir, tá? Então, normalmente, essas propriedades estão relacionadas às características físicas desses alimentos, tá? Então, se a gente chegar e falar assim, olha, eu vou fazer, então, a classificação dos alimentos, normalmente a gente vai pensar, né? Então, a gente tem que separar um pouquinho que é seleção, classificação, tá? A gente vai classificar os alimentos por tamanho, por forma, por peso, por cor, porque estão relacionados a atributos de qualidade dos nossos alimentos. Então, se eu chegar e falar assim, olha, eu vou chegar e fazer a classificação de tomates, tá? Por cor, então, vou classificar tomates por cor. O que eu estou fazendo ao mesmo tempo, tá? Eu estou classificando os tomates pela cor, e além da cor dele, a cor está relacionada ao estágio de maturação, tá? Então, selecionar por cor tem por exemplo, no caso dos tomates, uma questão visual, tá? Tem uma questão que é de característica física mesmo, que o tomate ser mais bonito, ser mais agradável, tá? Mas também tem uma questão que ela é relacionada a estágio de maturação, tá? E a gente vai discutir um pouquinho isso. Da mesma maneira, a gente tem as outras características. Então, por que selecionar frutas pelo tamanho, tá? Então, temos alguns motivos. Por que eu vou usar a minha fruta? É para o processamento, né? A gente está falando aqui no primeiro momento, pode ser para um processo, mas também pode ser quando eu vou fazer a classificação de frutos de mesa, tá? Então, um produto que vai ser vendido como fruta de mesa, ele também passa por um processo de seleção, tá? Então, eu vou usar como principais atributos tamanho, forma, peso e cor, tá? Isso vai ser feito para diversos tipos de alimentos e a gente vai discutir um pouquinho algumas ferramentas que a gente tem para fazer essa seleção, tá? Bom, quando a gente fala em seleção, a gente tem, em primeiro momento, a pensar assim, olha, vou fazer uma seleção por forma ou tamanho, tá? Então, se eu chegar e falar para vocês assim, olha, eu vou fazer farinha de trigo, tá? O que é a farinha de trigo? A farinha de trigo é o produto resultante da cominuição, né, da moagem do endosperma amiláceo do trigo, tá? Então, a gente vai fazer a moagem, vai quebrar o trigo, ok? E vai obter um produto que, a rigor, seria trigo moído, tá? E aí, então, ele vai ser transformado em farinha de trigo, tá? Uma das coisas que a gente faz em classificação de produtos em pó é uma classificação por tamanho. Então, eu vou chegar, pegar o meu alimento, ele vai ser peneirado, tá? E eu vou ter extratos que são acumulados em diferentes níveis de uma peneira, tá? Vocês já viram, desculpa, vocês já viram um sistema de peneiras em sequência, como ele é? Já chegaram a ver? Bom, como que a gente trabalha com isso? A gente tem um sistema que tem peneiras, né, em série. Então, a gente coloca uma peneira sobre a outra, tá? E dentro dessas... E essas peneiras, tá, elas vão permitir que uma parte do material passe e impedir que uma parte do material passe. Então, você vai ter uma fração do material que é retido nesta peneira, tá? E aí a gente consegue determinar, por exemplo, que um produto em pó tem como classificação 30% dele com a granulometria menor do que um determinado valor, tá? E aí, com isso, a gente consegue classificar o nosso produto de acordo com uma regulamentação. Então, por exemplo, se eu chegar e
estou falando ainda da peneira, né, da peneira que a gente está discutindo, deixa eu só pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou dizer, por exemplo, que o meu produto, ele tem uma determinada distribuição de tamanhos de partículas, tá? Que é resultado desta análise, onde eu vou chegar, passar ele numa peneira, tá? E essa peneira vai reter diversos percentuais do produto, tá? Então, como vocês devem ter percebido, já não tem uma uniformidade, não tem um padrão perfeito. Eu não tenho lá farinha de trigo e a farinha de trigo tem um tamanho constante de, sei lá, 75 milímetros, tá? Não, é muito pouco, né? É muito grande. Mas, assim, você não tem um tamanho exato, perfeito, que você precisaria, que você gostaria de ter para um determinado produto. Então, a gente não tem como chegar e dizer, olha, o meu produto tem esta característica e ele vai ter somente esta característica. A gente vai ter que chegar e falar, olha, ele tem tanto de granulometria, tá? E a granulometria dele é resultado, né, de uma série de mensurações, tá? Então, quando a gente vai fazer uma análise de classificação por tamanho, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Vale muito para a farinha de trigo. A farinha de trigo tem, né, passa por uma sequência de peneiras, tá? É um equipamento que a gente tem, né, equipamentos desse tipo para testes de qualidade, tá? Teste, por exemplo, eu quero determinar se o meu produto está dentro do padrão, né? Eu vou usar um equipamento desse tipo, tá? Cada peneira, círculo desse é uma peneira, ok? E cada um tem um tamanho específico, tá? Então, a gente consegue, a partir disso, fazer o peso de cada uma dessas bandejas, tá? E baseado nessas bandejas, eu vou determinar o percentual de distribuição de tamanho das minhas partículas de alimento. Ok? Então, a gente faz isso e a gente consegue encontrar, né, alguma coisa que vai ficar parecido com isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico, né, de distribuição de tamanho de partículas, tá? Só um exemplo para a gente entender como que isso funciona. Então, esse gráfico vai dizer, ó, minhas partículas têm tamanho, aqui está em escala nanométrica, tá? Então, nanopartículas, e ele vai dizer que eu tenho não sei quantas partículas, aqui, ó, 110 partículas, tá? Com tamanho entre 60. E aí você tem uma distribuição. Então, a gente tem um tamanho esperado, né, para as partículas, mas, obviamente, a gente não consegue garantir que todas tenham exatamente o mesmo tamanho, ok? Continuando isso, então, a gente vai pensar na escolha, na classificação, na seleção por forma, tá? Então, eu tenho lá que selecionar tomates, por exemplo, laranjas ou qualquer tipo de alimento, e a forma é uma propriedade importante, tá? Então, se eu vou chegar, selecionar tomates para uma determinada aplicação, para um determinado processo, sei lá, fazer molho de tomate, o tamanho é importante, e a forma também é importante, porque ele vai ser colocado num determinado equipamento, ele vai ser processado num equipamento que permite que tomates entrem, né, e façam parte do processo. Então, este processo, ele é dependente da forma, tá? Então, isso também, a gente pode fazer essa seleção por forma usando diversas ferramentas, tá? A maneira mais simples que a gente vai ter é visualmente, sabe? Vocês viram os vídeos da última aula que eu mandei, das lavagens? Vocês chegaram a olhar? Estava no material? Olhem, tá? Olhem porque é importante. Você sempre vê que naqueles processos tem linhas onde tem profissionais do lado olhando, tá? Então o cara tá ali acompanhando a aula, acompanhando o processamento, né? Então ele acompanha o processo, ele tá ali fazendo de alguma forma algum tipo de observação, tá? Então ele tá olhando o que está acontecendo, ele tá ai, coceira, tá?
ele faz de alguma forma uma pré-seleção, tá? Então, isso é uma seleção manual. Então, ele vai chegar, olhar os produtos, ver o que está dentro do padrão, o que está fora do padrão. Ele tem que ser treinado para isso, tá? Depende da própria sensibilidade dele a um determinado processo, mas também pode ser feito de maneira mecânica, tá? Eu posso ter uma peneira com um determinado formato, que restringe a passagem de outros tipos de formas, então eu posso fazer isso de diversas maneiras, tá? No caso do tamanho, é mais simples, né? Eu posso ter peneiras com um formato, com um tamanho específico, né? Então, como eu falei para vocês, se eu não posso ter tamanhos maiores do que 2 milímetros no meu produto, é só colocar uma peneira de 2 milímetros. Tudo que for maior do que 2 milímetros vai ficar retido, tá? Então, é mais fácil. Também é importante para a gente pensar em processamento térmico. Então, você fala, vou fazer o processamento térmico do meu alimento. Então, vamos lá. Vou fazer processamento térmico de ervilhas em lata. As minhas ervilhas têm que ter um tamanho uniforme, tá? Vou fazer processamento térmico de cubos de cenoura, tá? Vou colocar cubos de cenoura para ser processado para produção de seleta de legumes, tá? Então, como eu estou fazendo esse processo, tá? Eu preciso garantir que o meu produto está... Desculpa. Epa, não era isso que era para aparecer aí, era isso, tá? Eu preciso garantir que meu produto tem uniformidade. E como que eu garanto isso? Eu garanto isso, a uniformidade do meu produto, tá? Fazendo a mensuração, tá? Então, se são as minhas ervilhas, eu coloco uma peneira com o tamanho que eu preciso. Se eu vou fazer cubos de cenoura, eu tenho que saber ajustar as minhas facas, né, para fazer a seleção do tamanho certo. Então, tudo isso vai ser importante, porque se eu tenho um produto com tamanho menor, ele pode ser super processado, porque ele foi dimensionado ao processamento térmico para uma determinada condição, para um determinado tempo de aquecimento. E aí, se eu não corrijo isso, se eu não faço isso da maneira correta, eu vou ter um problema sério aí, tá? Então, tem essa questão de adequar o tamanho das partículas, o tamanho do alimento, quando a gente vai fazer um determinado processamento térmico. Mas isso vale para outros processos, né? Vamos pensar, suco de laranja, tá? Suco de laranja tem que lá espremer as laranjas. Para espremer as laranjas, existe um tamanho de laranja, tá? Existe um calibre que a gente chama das laranjas, e esse calibre das laranjas está relacionado à linha de extração de suco que ela vai passar, tá? Então, aqui a gente tem a adequação, o ajuste dos processos, dependendo dos tamanhos e formas, tá? A gente vai fazer isso de que maneira? Eu posso fazer com uma peneira de abertura fixa, que a gente chama, que é uma peneira, tá? Uma peneira mesmo, simples, tá? Super fácil, que ela pode ser tipo peneira fixa de vibração, semelhante ao que a gente viu, né, no vídeo no vídeo anterior que a gente falou de limpeza, tem um vídeo de limpeza com ar que é uma peneira fixa vibratória, tá? O equipamento é igual. Então, é uma peneira com abertura fixa que permite que determinados tamanhos de material passem e determinados tamanhos não passem, tá? Então, vamos supor que você queira fazer uma classificação de soja, você pode colocar uma peneira que retém coisas maiores do que a soja e e uma peneira que passe coisas menores do que a soja, tá? Então, você classifica pelo tamanho e separa coisas que não eram para estar ali, tá? Então, você consegue, ao mesmo tempo, fazer uma limpeza, tá? Tirar materiais estranhos, de alguma forma, já classificar. Então, é difícil a gente separar a seleção, classificação e, algumas vezes, a limpeza, tá? Elas são etapas que usam os mesmos equipamentos, tá? Tem características semelhantes. Nem sempre, mas às vezes. Então, a gente vai pensar aqui, principalmente, no uso dessas peneiras sequenciais com aberturas variáveis, que foi que eu mostrei para vocês. Então, eu vou passando em diversas peneiras e vou pegar a fração que me importa mais, que tem um maior valor econômico, ou que esteja dentro da classificação que eu preciso. Tá? Isso aqui é especialmente importante para alimentos secos a granel, então farinha, açúcar, algum tipo de tempero. Pensa aí, ó, pimenta, sei lá, produtos em pó de maneira geral, isso vai ser muito importante, tá? Existe uma padronização de tamanho, isso é estabelecido por legislação e também é um atributo de qualidade, né? Bom,
Como que funciona, então, a peneira de abertura fixa? Como eu disse para vocês, tá? Ela vai ser fixa, né? Existe o movimento de vibração que vai permitir que um determinado tamanho passe. Aí a gente tem como parâmetro que a gente vai escolher, ó, o parâmetro físico do próprio alimento que me interessa. Então, eu tenho aqui um interesse sobre a distribuição e tamanho das partículas, sim. Eu vou escolher a natureza e o material da peneira. A minha peneira pode ser de fibra sintética, pode ser metálica, pode ser de diversos tipos de material, tá? A amplitude e frequência do movimento, porque é uma peneira vibratória ou uma peneira rotativa, então eu tenho que garantir que o movimento seja suficiente porque eu preciso, mas não excessivo, porque se for excessivo eu vou gastar mais energia e eu posso ter uma ruptura do material que também não é interessante, tá? E aí eu tenho que também buscar métodos para evitar problemas operacionais, tá? E aí os problemas principais que a gente tem é formação de grumos, tá? E entupimento de peneira. Então, quando você pensa aqui no sistema de peneiramento, uma peneira rotativa, é mais difícil de entupir, tá? Então, a peneira de abertura fixa, quando você trabalha com volume grande de pó, ela é complicada. Então, aí a gente tem que escolher um mecanismo mais adequado para a nossa peneira, tá? Então, dentre os problemas que a gente vai encontrar, existem a umidade, que quando em excesso causa a formação de grumos. A gente está falando de produtos, normalmente produtos em pó, tá? Esse tipo de grumo vai bloquear a malha da peneira, tá? E esse bloqueio da malha da peneira, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser resolvido, tá? Então, a gente com isso consegue aí melhorar a eficiência se eu consigo não causar esse bloqueio, e obviamente eu perco eficiência quando existe um bloqueio da peneira, tá? Então, aqui existe a questão, a minha peneira é fixa? Mas a minha peneira fixa, ela pode ser de diversas maneiras, tá? Então, dentre as peneiras de abertura fixa, a gente tem a peneira rotativa, tá? Ela tem alguma vantagem e, claro, que tem algumas desvantagens, tá? Então, ela funciona muito bem para coisas com formato uniforme. Então, se eu estou pensando em fazer uma seleção, classificação, eu posso usar, por exemplo, para laranjas, eu posso usar para nozes, castanhas, ervilha, feijão, posso usar para coisas que têm um formato mais ou menos uniforme, tá? E que sejam rígidos o suficiente para aguentar o processo. Eu não vou fazer uma peneira de abertura fixa, tá? Por um produto muito macio, não vai dar certo. Então, eu tenho que garantir que o nosso produto que está sendo colocado nessa peneira rotativa, ou seja, peneira com vibração, tá? Qualquer uma delas, ele suporte o processo como um todo, tá? Essas peneiras, né, elas têm que trabalhar numa condição de volume dentro dela e de amplitude ou vibração ou frequência que seja adequada para o objetivo, tá? Isso aqui é uma peneira de abertura fixa, ok? Ela pode ser rotativa, eu desculpa aí o meu desenho, tá? Mas tentem entender. O produto entra de um lado, tá? Esse cilindro está girando e a parede do cilindro, ela é tela, tá? É um material, é uma malha. Então, o que eu quero que passe, passa. E o que eu não quero que passe, fica retido. Então, eu posso usar para, de novo, fazer a classificação, como eu disse para vocês, tá? Ou eu posso usar para fazer simplesmente uma limpeza, tá? Também pode ser usado para limpeza. Então, se eu coloco aqui um material e ele passa por esse cilindro que está girando, ó, está girando o cilindro, né? Se vocês viram lá os vídeos das batatinhas, a gente tem um sistema parecido com esse lá, tá? Um dos vídeos da batata mostra elas passando num cilindro desse tipo. É um cilindro daquele tipo mesmo, tá? É um cilindro perfurado que gira e parte do que eu quero que passe vai passar e eu consigo assim fazer o controle certinho, né, da dimensão, né, do meu produto, ok? Aí a gente tem outros tipos de peneira. Dentro dessas peneiras de abertura fixa, a peneira pode girar, ou a gente tem o caso também onde
o que gira é uma peça dentro da peneira, tá? Uma escova. Então, eu posso ter aqui a peneira que gira, eu posso ter a peneira, um elemento girando dentro, tá? Então, aí a gente tem dois tipos de sistemas que são distintos, mas que apresentam comportamento semelhante, tá? Ele vai, através de uma força centrífuga, forçar o material a passar pela peneira, seja com um esfregamento, com uma escova, ou seja com um... ou pelo giro da peneira como um todo, tá? Então, aí a gente tem essas duas alternativas, tá? Bom, continuando aí, a gente tem as peneiras de abertura variáveis. Essas peneiras são muito interessantes, tá? Eu vou tentar aqui explicar para vocês da melhor maneira possível. Porque ela não é tão trivial assim, tá? Ela é bastante... Ela não é complicada, mas ela também não é exatamente simples, tá? A peneira de abertura variável, como o nome sugere, ela normalmente é tratada como dois rolos. Tá? Então, a gente tem esses dois rolos que giram, são dois rolos que giram, e esses dois rolos que giram, eles têm uma abertura que vai aumentando. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Tá? É isso, tá? Então, imagina que você tem aqui uma batata, tá? E aqui, se vocês olharem, claro, isso aqui está exagerado, tá? A ideia é que ficasse exagerado mesmo. Isso aqui pode ser maior ou menor, então vocês veem aqui que tem uma abertura. Bom dia, tudo bom? Tranquilo, tá gravando. Depois assiste e pronto, não tem problema. Então, aqui tem uma abertura que vai abrindo, tá? E aí, embaixo, a gente coloca aqui, né, um sistema de coleta. Então, imagina que aqui você tem, até aqui esse ponto, uma calha, tá? Aí, nesse segundo ponto, você coloca uma segunda calha, tá? Nesse terceiro ponto, você coloca aqui uma terceira calha, tá? Eu não vou colocar... acho que cabe uma quarta calha, tá? E aqui você coloca uma quarta calha. Então, com isso, eu consigo selecionar produtos em 3 estratos de tamanho, tá? Então, isso pode ser uma batata, pode ser uma laranja, pode ser uma manga, pode ser diversos tipos de produtos alimentícios. Uma vez que ele vai se deslocando, porque o rolo está girando, ele vai atingir um determinado ponto dessa abertura onde ele passa. Então, se a gente olhar aqui, ó, vou fazer uma linha de outra cor, só para a gente enxergar isso, tá? Esse meu elemento mágico que está aqui, ó, essa minha batata cinza aí, tá? Ela vai levar um tempo ainda para passar, tá? Então, ela vai passar mais ou menos por aqui, ó, no nosso processo, e ela vai cair, tá? Porque esse rolo está aberto no meio, tá? Então, ele serve como transportadores e também como classificação. Aí você vai ter classificação 1, 2, 3 e 4 por calibre, por exemplo, de laranja, tá? Então, você vai pegar esse produto que foi, então, classificado, né, foi selecionado e classificado. A seleção é um processo e a classificação é um pouco diferente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre classificação especificamente, tá? Então, aqui a gente consegue. Esse rolo, ele tem um certo tipo de ajuste. Eu consigo ajustar a distância, tá? Aqui e também. Então, o produto, ele vai se deslocar nesse sentido, tá? Quando ele chegar num espaço da peneira que é largo o suficiente para ele passar, ele vai cair e ser coletado num determinado extrato de tamanho, tá? É muito bacana, super simples, tá? E funciona muito bem. A questão aqui é, dá para trabalhar com um volume razoavelmente grande de produtos, tá? Só que não tão grande assim. Então, às vezes, você pode ter vários desses equipamentos em paralelo, tá? Fazendo a seleção por tamanho. A gente tem a opção de fazer o processamento por imagem, então eu vou pegar. Hoje isso é muito mais fácil, tá? Do que era há alguns anos atrás, porque a gente tem tecnologia de processamento de imagem com muito mais qualidade. Então, a gente tem muito mais agilidade, muito mais possibilidades de lidar com o tratamento digital de imagens, onde esse alimento, então, ele é fotografado por uma máquina, um equipamento digital, tá? Uma câmera fotográfica,
um CCD, tá? E aí, essa câmera digital, ela vai pegar esses dados e transformar esses dados em bits, e esses bits serão interpretados pelo computador, tá? Que vai, por sua vez, desculpa, que vai pegar esse tipo de informação e classificar, que pode ser por tamanho, pode ser por cor, dá para fazer muita coisa com esse tipo de informação, tá? Para vocês terem uma ideia, esse tipo de situação, esse tipo de programa já foi muito caro, tá? Hoje, a gente consegue câmeras com uma resolução bem razoável, tá? A preços muito baratos. Então, se você olhar assim e falar, não, eu quero fazer um processo de seleção e classificação de materiais, de frutas, tá? Dá para a gente fazer. Eu brinco às vezes com vocês e eu acho que é importante a gente enxergar isso, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Tá? Isso aqui, ó, é o AliExpress, tá? Vou mostrar o AliExpress aqui para vocês. Não é merchandising, mas é para a gente ver, ó. Isso aqui é uma câmera, tá? De 5 megapixels, que ela trabalha com uma automação do tipo Raspberry Pi, que é barata para uma aplicação industrial. Nem sei se é a melhor alternativa, tá? Mas ela é uma câmera de 5 megapixels que vai trabalhar com um sistema de automação e ela custa R$ 23, tá? O frete é mais 23, ok, mas vocês entenderam. Isso ficou muito barato, tá? Cada vez é mais barato a gente lidar com esse tipo de situação, tá? Agora eu vou mostrar o lado ruim para vocês, tá? Que não é tão ruim quando a gente pensa na situação que a gente está trabalhando aí, pensando que é um processo industrial. Aqui é uma câmera com mais resolução, de 8 megapixels, vendida no Brasil, ela custa um pouquinho mais caro. Só que esse tipo de recurso, tá? Esse tipo de recurso tá cada dia mais barato. Entendam isso, tá? A gente fala, né, de automação e eu vou citar a automação algumas vezes nessa disciplina, porque eu não gosto de falar isso, mas é uma realidade, tá? E não vale só para a indústria de alimentos, vale para outras indústrias também. Eu acho que eu já perguntei para vocês e eu vou perguntar de novo, que eu quero que vocês façam aí uma reflexão, um pensamento sobre a última tecnologia disruptiva, a tecnologia que revolucionou, né, a indústria de alimentos, tá? Eu estou falando de processo, não estou necessariamente falando de outras coisas. Na minha avaliação, eu enxergo que a última tecnologia, a tecnologia mais disruptiva, por assim dizer, da indústria de alimentos de fato, tá? Ela data, sei lá, de quase 50 anos atrás, que é o uso do aço inox, tá? Ou dos trocadores de calor de placa, tá? Trocadores de calor de placa, eu acho que foi a última tecnologia realmente disruptiva na indústria de alimentos. Ou invasa séptico, tá? Mas elas andam junto, lado a lado, porque a gente consegue trocador de calor de placas, junto com o invasa séptico, causar essa revolução que a gente teve com os produtos, né, de UHT, né, que a gente chama, os produtos esterilizados em embalagens descartáveis, tá? Então a gente tem aí uma revolução, mas essa revolução ela data, sei lá, de 30, 40 anos atrás, tá? Tudo que a gente tem de mais recente na indústria de alimentos, de tecnologia, não é de fato processo, é automação, tá? É coisa nova no sentido de computação e não de fato em materiais e tantas coisas novas. Então a gente precisa ter uma clareza nisso, porque se a gente está querendo trabalhar na vanguarda, querendo trabalhar com tecnologia e ciência de alimentos, a gente tem que enxergar que para a gente conseguir coisas novas, a gente vai ter que saber um pouquinho de computação, tá? Não temos como fugir disso. O computador está todos os dias na nossa vida, ok? Vocês fazem parte de uma geração que já nasceu usando o computador, vocês já nasceram com o mouse na mão. Hoje vocês andam com o computador no bolso o tempo todo, né? Quando eu tinha a idade de vocês aí, os celulares, o máximo que eles tinham era o jogo da cobrinha, tá? Que talvez vocês nem saibam o que é. A coisa mais moderna que a gente ouvia falar era, sei lá, realidade virtual. Tá? E ainda assim era um futuro muito longe. Hoje, você faz realidade virtual com o celular e uma caixa de papelão. Tá? Bom, então, continuando aqui, a gente tem a questão da computação, do recurso tecnológico que permite a gente fazer o processamento digital da imagem,
Então, a gente vai fazer o processamento digital da imagem, que pode ser de acordo com o parâmetro que eu tenho. Então, eu posso dizer que esse meu parâmetro pode ser tamanho, pode ser cor, pode ser manchas pretas, pode ser tanta informação que é até difícil a gente especificar exatamente o que é, tá? Mas, imagine que você pode selecionar batatas com manchas, usando uma câmera digital. Quanto mais resolução ela tiver, mais preciso vai ser a sua mensuração, mas aí é uma discussão para outro ponto, tá? Então, a gente vai pegar o nosso produto, então, passar, né, por esse sistema de classificação, tá? E aí ela vai separar o que está dentro do que está fora da minha classificação. Então, se eu tenho lá um determinado processo, que ele vai ser feito numa determinada condição, e eu preciso garantir que as coisas aconteçam de maneira adequada, tá? Mas o meu produto não tem uma geometria uniforme, que é o caso, sei lá, espiga de milho. Mas eu não preciso me restringir a isso. Eu posso também fazer a seleção por tamanho, tá? Ou a seleção usando câmera para produtos que são uniformes. Não há problemas com relação a isso, tá? Então, imagine essa situação um pouquinho. E aí eu vou colocar aqui, ó, o processamento por imagem, como a gente faz. Esta imagem mostra o que uma câmera digital enxerga, tá? Ela enxerga quadradinhos, ok? Desculpa, pessoal. Baseado nesses quadradinhos, então, tava um barulho lá fora. A gente vai ver que o número de quadradinhos vermelhos no meu alimento, no meu determinado produto, ele vai permitir eu dizer se meu alimento está mais ou menos maduro, por exemplo, ou eu posso contar o número de quadradinhos ocupados na imagem e determinar o tamanho dele, tá? O que eu tenho idealmente aqui eu tenho que pegar esta imagem, tá? E colocá-la, por exemplo, minha fruta, se minha fruta é verde, amarela, a ideia é que eu coloque no fundo onde esse contraste é perceptível, onde eu consigo fazer o contraste, eu consigo fazer uma observação melhor da cor que me interessa, tá? Então, eu vou chegar, fazer a contagem, então, por exemplo, aqui, ó, essa bexiga vermelha ocupa um número X de quadradinhos. Então, vamos supor que essa fruta aqui fosse essas bexigas, essas imagens fossem uma fruta, tá? Quanto maior o número de quadradinhos, eu vou até fazer se vocês olharem, essa imagem já está um pouco quadriculada, é proposital, a gente pode contar quantos quadradinhos tem de cada cor, tá? E o computador faz isso para a gente. Então, aí, baseado nisso, ele vai conseguir fazer uma análise adequada, né, da qualidade, do tamanho, todo tipo de informação visual que a gente precise para esse alimento, tá? O tamanho, obviamente, ele vai depender de uma referência, então você vai ter que passar uma determinada distância, e ele sabe que tantos pixels representam tantos centímetros, tá? Então, é muito interessante, é muito bacana, e quando a gente observa isso, cada dia mais, né, a gente tem essas coisas se tornando mais comuns, tá? Usando o mesmo recurso, a gente pode trabalhar com o processo de seleção por cor, tá? Então, mas como assim? O processo de seleção de tomates, por exemplo, vai se dar por cor. Então, a gente vai ter um produto, né, que ele está sendo... desculpa. Que ele vai analisar uma imagem, também, ela pode ser feita de maneira manual, claro, né? Ela pode ser feita de maneira manual, tá? E você vai separar o que te interessa de uma determinada cor ou não. Então, no caso, o tomate, me interessa o tomate vermelho, tá? Porque eu quero tomate maduro. Ele melhora o meu produto, ele tem maior rendimento, né? Ele tem mais sólidos solúveis, eu quero, então, um produto que esteja dentro da qualidade sensorial desejada, tá? Os atributos de qualidade que eu estabeleci. Posso colocar um monte de gente lá olhando as cores do tomate? Posso. Tá? Em alguns casos isso é feito dessa maneira, tá? Mas, obviamente, se você pensar na Heinz, que está lá, por exemplo, ketchup e molho de tomate, eles vão, na Kraft, alguma empresa muito grande, eles vão ter que usar uma tecnologia, usar um sistema mais ágil, né, para fazer esta seleção, tá?
mas o processo tradicional é feito manualmente, ok? Então, ele depende de treinamento, tá? E por isso a gente tem cada dia mais o uso de tecnologias eletrônicas, tecnologias digitais, que vão usar comprimento de onda adequado, tá? Então, eu posso trabalhar no espectro da luz visível, né? Que é uma limitação que a gente consegue enxergar, mas também, né, ele pode trabalhar dentro do espectro do infravermelho, ultravioleta, qualquer comprimento de onda. Eu posso trabalhar com outros comprimentos de onda que vão fazer eu enxergar problemas ou enxergar atributos do meu produto que eu não consigo usando comprimento de onda visível, tá? Então, é muito bacana o tanto de tecnologia que permite a gente ter aqui, tá? Também a gente pode identificar manchas pretas e outros tipos de defeitos, tá? Então, isso aqui era uma animação, mas faz algum tempo que essa animação parou de funcionar, tá? Eu nunca consegui mais fazer ela funcionar adequadamente. Vou ver se eu consigo hoje. Essencialmente, o que a gente tem? A gente tem o alimento sendo passado, ele vai passar na frente da câmera, tá? E quando ele passa na frente da câmera, eu tenho um vídeo melhor, eu já mostro para vocês. Quando ele passa o vídeo na frente da câmera, a câmera vai mandar uma informação para o computador, né, para a central, que vai mandar uma resposta. Está dentro ou está fora? Se estiver fora, separe, tá? Então aí funciona desse jeito, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Este aqui é uma linha onde a gente tem... desculpa o vídeo nessa posição, tá? O vídeo não é meu, mas ele foi feito na posição de pé, né? Então, ele fica ruim aqui quando a gente coloca na apresentação. Mas vamos ver se vocês conseguem ver, tá? Isso aqui é uma máquina de classificação de tomate por cor, tá? Então, ela tem uma seleção por imagem, tá? E os tomates que estão fora do padrão, os verdes, eles são chutados para fora, ó, tá? Obviamente, um ou outro vai passar, tá? Mas ela é muito rápida, muito, muito rápida. Então, você consegue aí, ó, classificar e separar somente os tomates maduros, ok? Então, isso aqui é o tipo de tecnologia que a gente tem que melhora os rendimentos, tá? O que não é vermelho, ele chuta, ó, passou um verde aqui, tá? Então, ele vai ter que fazer uma segunda classificação, mas boa parte do que era para ser resolvido já é resolvido quando você passa aqui nesse tipo de equipamento, tá? Então, vocês veem a velocidade que isso trabalha, ele vai agora, esse vídeo está em slow motion, tá? Mas ele, na velocidade normal de funcionamento desse equipamento, que é quando ele começou, é extremamente rápido, tá? É muito, muito rápido. Isso faz você ganhar rendimento, tá? Tem galho ainda aí, tá? É uma primeira seleção que está sendo feita aí. Passou um tomate podre, mas não é isso que esse equipamento está querendo ver, tá? Ele está simplesmente selecionando os tomates verdes e tomates maduros, ok? Bom, aqui no começo a gente consegue ver o equipamento em velocidade normal. É muito rápido mesmo, tá? Então a gente tem aí algumas classificações, tá? O que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Então, o tomate ou outro alimento passa na frente da câmera, a câmera identifica, identificando, ela separa, tá? Então, ela vai separar o tomate que está fora do padrão, ou a batata que tem manchas pretas acima do padrão, que está fora, e você tem aí essa determinada agilidade para fazer isso, tá? Temos o processo de seleção por peso, ok? Então, alguns de vocês talvez já tenham visto, né, a seleção por peso, mas é a melhor classificação, tá? Selecionar as coisas por peso. Se você for pensar qual que é a maneira mais segura de você classificar algo, bom, peso. Selecionar por peso é fácil, tá? Mas nem sempre é tão fácil. Então, a gente tem, por exemplo, que lidar com ovos. Vocês já viram como que é feita a classificação de ovos? Ovos são classificados por peso muito mais porque eles são frágeis, né? É difícil a gente chegar e colocar um ovo numa peneira de abertura variável. Tá? Então, a gente vai... Não diz que não existam equipamentos para isso, tá? Mas, normalmente, você vai selecionar por peso. E você tem equipamentos que vão trabalhar com 12 mil ovos por hora. É ovo pra caramba.
E eles conseguem categorizar os ovos em 9 categorias com uma margem de meio grama, tá? Meio grama. Quanto pesa um ovo, vocês sabem? O peso médio de um ovo? Quem tem uma balança aí em casa que consegue pesar um ovo? Tá? Eu vou dizer um número, que é um número que eu trabalhei alguns anos atrás, de peso médio de ovo, que é mais ou menos 60 gramas, tá? Mas você vai ter ovos mais pesados e ovos mais leves, e eles vão ser classificados, né? Você vai ter o ovo extra, ovo jumbo, ovo grande, ovo médio, tá? Que está relacionado especialmente a peso, tá? Aí você vai ter, né, parâmetros que podem ser usados, como, por exemplo, a flotação, tá? Flotação não é a maneira de resolver algumas coisas mais simples, tá? Não é a maneira mais simples de você resolver algumas coisas. Não funciona para tudo, tá? Mas funciona para alguns. Então, a gente tem aí essa situação onde eu posso fazer, né, para feijões, ervilhas e outros tipos de alimentos, tá? Só que selecionar por peso, assim, a gente não está selecionando de fato por peso, né? A gente está selecionando por densidade, tá? Que é, sim, importante, principalmente quando a gente está pensando aí em estágio de maturação, tá? Uma fruta madura, ela tende a ser mais pesada do que uma fruta verde, tá? Assim, ela tende a ser mais suculenta quando ela amadureceu de maneira adequada, tá? Um tomate, alguma coisa assim, eles tendem a ter densidades diferentes, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer a seleção por densidade, tá? É difícil a gente falar em seleção sem entrar direto sem entrar direto em classificação, tá? Diva Denis, eu tenho que fazer uma pergunta. Você pesou esse ovo ou você buscou no Google? Esses 62 gramas aí. Pesou? Olha que beleza, hein? Então, o ovo deve ter em torno de 60 gramas. Então, 62 está dentro, tá? Está dentro do que a gente espera para esse tipo de alimento, tá? Mas essa balança é confiável? Essa balança aí já teve dias melhores, hein? Ó, 62 gramas, um ovo, tá? Beleza, obrigado. Então, a gente tem, né, Desculpa. Então, a gente tem como fazer essas medições, a gente tem como olhar isso, tá? Mas existe aí uma separação. Então, vamos voltar aqui nessa questão de classificação, tá? Quando a gente falou em seleção, muitas vezes eu falei em classificar as coisas. Por exemplo, seleção por tamanho vai classificar as laranjas por calibre. Seleção de ovos por peso vai classificá-los em tamanhos, em pesos, que vão ser vendidos por preços diferentes. Você vai comprar ovo jumbo, ele é mais caro que o ovo médio, tá? Que é mais caro que mais barato que o ovo normal, sem nenhuma classificação, tá? Sem nenhuma definição, porque na verdade o ovo que a gente conta como ovo, ele normalmente é o menor, tá? Então a gente vai pegar o processo de seleção, tá? E ele pode ser usado como uma função de classificação. Não é exatamente a mesma coisa, tá? Eu posso selecionar, por exemplo, sem estar de fato classificando. Eu posso selecionar todos os tomates que estão vermelhos, mas sem classificar o grau de maturação deles, tá? Sem classificá-los por isso. Simplesmente separar o que está inadequado. Um dos exemplos que a gente tem aqui de classificação é a classificação de ovos. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, fazer o... Fazer a... A gente vai fazer, por exemplo, a classificação dos ovos, desculpa, por velamento. Vocês já viram isso, talvez, com a professora Juliane, né? E a gente tem um velamento que vai inspecionar características dos ovos. Então, a gente tem ovos fecundados, com mancha de sangue, ovo mal formado, ovo com podridão. Tá? Então, a gente tem aí alguns atributos que são importantes, né, para fazer a classificação de ovos, tá? Então, esses atributos, eles vão definir
a classificação, a qualidade desses ovos, por exemplo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês já tenham visto ou não, eu vou colocar de qualquer forma, tá? A gente tem aqui um equipamento que faz, né, o meu vídeo, esse link está quebrado, achei que funcionava ainda, ele não funciona mais. Depois eu vou colocar um link atualizado para vocês conseguirem assistir, né, esse processo de classificação de ovos, tá? E a gente tem o processo também de lavagem e classificação de laranjas, tá? Esse sistema aqui, ele passa tudo, tá? Ele vai mostrar para vocês o processo de limpeza, tá? Um processo que envolve depois a secagem dessas laranjas e termina com o enceramento delas, tá? Dê uma assistidinha aí, tá? Tá com som esse vídeo para vocês? Tá, eu estou tentando ver se eu consigo colocar o som do vídeo. De qualquer forma, depois eu coloco para vocês o link, tá? O link vai estar colocado para vocês verem, ok? Como que está sendo feito esse processamento, tá? Então, esse equipamento aqui, né, ele já fez a limpeza das laranjas, ele está fazendo a secagem, ele vai fazer o enceramento, tá? E o que eu queria mostrar que vocês vissem mais é aqui no final, ó, tá? As laranjas vão estar chegando aqui no fim, eles vão cair nessa calha, né? E essa calha vai transportar as laranjinhas, tá? Que são, então, classificadas, tá vendo? É por peso aqui, tá? Então, ela passou e ele chuta ela para fora. Se está dentro daquele espectro, daquele esquadro lá, daquele padrão, ela vai ser chutada dentro desse quadrado aqui, tá? Tem muito poucas laranjas que chegam até esse final aqui, tá? Mas é interessante a gente ver como o equipamento é simples, tá? Mas funciona muito bem. Ele tem uma haste por baixo, né, que empurra a laranja e ela sai. Então, é simples e funcional, tá? Então, aí a gente viu, né, o sistema de classificação de laranjas, tá? E passa, né, lavagem, classificação e enceramento, tá?
Uma vez que a gente tem os nossos produtos, que são, então, que foram processados, eles foram selecionados, classificados, a gente vai começar o processamento como um todo, tá? Então, aí chega a parte que o Giovanni Denis não gosta muito, tá? Que é o descascamento, tá? O Denis não vai gostar disso, ele gosta de aproveitar as cascas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que alguns alimentos eles precisam ser descascados, ok? Então, aqui a gente tem uma série de processos que vão permitir o descascamento dos alimentos, tá? E com isso a gente vai ter um objetivo, tá? Que ele pode ser um objetivo estético, melhorar a qualidade visual, melhorar a aceitação visual do seu produto, tá? Ou você pode ter, por exemplo, o objetivo, né, de tirar uma fração que não é comestível, por exemplo, de um abacaxi, tá? A gente tem alguns métodos mais utilizados, que são o descascamento por vapor, tá? A gente vai ter o descascamento por facas, tá? Usando facas mesmo. Descascamento por abrasão. O descascamento usando lixívia, que nesse caso é a soda mesmo, descascamento por soda. E o descascamento por chama, tá? Descascamento usando fogo, ok? Dentro desses processos de descascamento com jato de vapor, é o mais muito utilizado. É um processo relativamente recente também na indústria. Não porque a gente não soubesse como fazê-lo, mas é por causa da facilitação, da economia, de alguns equipamentos se tornaram mais baratos, tá? E também é uma questão ambiental. O processo, né, de descascamento por vapor, ele trabalha com um ambiente pressurizado. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria de tomate, onde esse alimento ele entra num ambiente pressurizado e, então, essa pressão ela é retirada, tá? Então, imagina que a gente tem... Vou apagar isso aqui, tá? Um ambiente fechado, tá? Então, eu tenho aqui uma câmara, tá? Dentro dessa câmara eu tenho o meu alimento, que vai ser entrar de um lado. Então, imagina aqui que é o meu tomate, tá? Então, eu tenho aqui um tomate que entra desse lado e ele vai sair desse lado, tá? Dentro dessa câmara, eu tenho um artifício muito interessante, que eu já falei para vocês, acho que em alguma aula, que ele é um selo d'água, tá? Então, o meu alimento, ele entra, tá? E esta câmara aqui, ela tem uma divisão, tá? Ela vai ter uma divisão, ok? Desculpa, vou fazer assim que fica melhor. Vou redesenhar, tá? Ela tem uma divisão aqui no meio. O meu alimento vai entrar por este lado, aqui em cima, tá? E vai sair desse lado aqui em cima. Aqui dentro eu tenho água, tá? Então, vou preencher aqui com água, tá? O meu alimento vai entrar nessa água, tá? De um lado. E ele vai sair do outro lado. Então, eu tenho aqui, ó. Vou usar a minha seta de novo, tá? Ele, opa! Vai passar aqui, fazer essa curva aqui e sair desse lado aqui, tá? Então, o que que acontece? Vocês veem aqui, ó, que eu tenho um volume de água diferente. Eu tenho um ΔH aqui. Esse ΔH é um delta de pressão, tá? Eu tenho uma variação de pressão aqui. Então, eu consigo permitir que o meu alimento entre, então, desse lado. Então, desse lado aqui eu tenho uma pressão P1, e desse lado aqui eu tenho uma pressão P2, tá? Nesse caso, a pressão P2 é maior do que a pressão P1, tá? Então, esse tipo de selo d'água permite que o meu alimento entre, então, nessa segunda câmara, que está pressurizada. Então, ele chegou no ambiente, e ele vai ser aquecido rapidamente e pressurizado, tá? Então, ele chegou aqui,
ele foi aquecido a uma pressão de 150 kPa, tá? Uma pressão de 1,5 atmosfera. E ele vai chegar do outro lado e passar de novo num selo d'água desse, que vai permitir, né, fazer, então, de novo, a separação, né? Opa! Vai permitir de novo que eu faça a despressurização do meu alimento, tá? Que pode ser um selo d'água, pode ser uma despressurização abrupta, pode ser de diversos tipos. Então, o nosso alimento vai passar por essas duas condições aqui, ó, de diferença de pressão, tá? Vai passar aqui, 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 e vai sair do outro lado, tá? O que acontece quando eu faço esta variação de pressão abrupta e de temperatura? Eu aqueço, né, a temperatura do alimento, a água que está na superfície dele entra em temperatura acima de 100 graus, só que ela não evapora porque ela está na pressão acima da pressão atmosférica, tá? Uma vez que eu tiro a pressão, o meu alimento, ele sofre um tipo de evaporação flash, que a gente chama, onde essa água que estava na superfície superaquecida, ela quer sair, tá? E no que ela quer sair, ela rompe a casca, tá? Então, a gente tem uma pequena casquinha do alimento, tá? Então, imagina que, então, que a gente tem o nosso alimento aqui, tá? Eu vou desenhar um alimento, ó. Vamos lá, vamos desenhar um tomate. Um tomate. É um tomate, tá? Então, temos aqui um tomate, vários tomates, e aí ele vai ser submetido à condição de calor, tá? Então, eu aqueço o tomate, estou colocando calor no tomate, tá? E existe, então, uma pequena camadinha desse meu tomate que foi superaquecida, tá? Ok? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, uma camadinha desse tomate, tá? Onde a água vai virar vapor, tá? Então, um pedacinho desse tomate vai virar vapor aqui no meio. E essa camadinha que vira vapor aqui no meio é muito rapidamente, então age como se fosse uma pequena explosão. Então, essa casca do tomate ela vai se romper e vai ser expulsa do seu alimento, tá? Então, por quê? Eu aqueci muito rapidamente, tá? E esse aquecimento rápido, ele causou uma evaporação muito rápida, num processo que a gente vai chamar aí de evaporação flash, tá? Vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter um fenômeno de evaporação flash, tá? E essa evaporação flash faz o meu material ser expandido, ser excluído, tá? Esse processo de evaporação flash é semelhante ao que acontece, por exemplo, num salgadinho extrusado, tipo uma chips, chilitos da vida. Então, a água que está no alimento, semelhante ao que acontece na pipoca, né? A água que está no alimento superaquece e uma vez que ela entra na condição de pressão atmosférica, ela expande, tá? E essa expansão é muito rápida, e essa expansão rápida causa um aumento do alimento, tá? Então, é o que acaba acontecendo, ok? Então, voltando aqui à nossa aula, né? A gente vai ter essa variação de pressão que causa essa ruptura da casca. Isso é uma alternativa ao que a gente fazia antigamente, hoje cada vez menos, no processo com lixívia, tá? Então, diminui o uso de resíduos químicos, de produtos químicos, o que tem um aspecto muito positivo do ponto de vista ambiental, mas também tem um outro lado muito positivo, que permite que as cascas possam ser reaproveitadas, tá? Se eu faço descascamento usando soda, a casca não serve mais para nada. Então, usar outro produto, usar um processo sem adição de produtos químicos é muito positivo nesse aspecto, tá? Eu posso fazer o contrário, eu posso usar vácuo, em vez de eu usar pressão elevada, né? O importante é que eu tenha um diferencial de pressão, tá? Que vai causar uma expansão instantânea da água. Se eu uso vácuo, em vez de usar pressão acima da pressão atmosférica,
A vantagem é que eu posso trabalhar com uma temperatura um pouco mais baixa, tá? Mas o princípio do método é essencialmente o mesmo, ok? Esse descascamento, ele pode ser usado para diversos alimentos, então eu posso usar para laranjas, eu posso usar para tomates, tá? Eu vou deixar os links para vocês podem abrir, tá? Eu não vou abrir esses links agora, eu quero que vocês vejam eles com atenção, tá? E eu estou achando que essa qualidade do vídeo, quando eu assisto aqui, abro no meu computador e passo para vocês, não está sendo o ideal, tá? Em termos de qualidade de imagem. Então, dê uma pausinha depois, assistam esses vídeos, eles são muito interessantes, eles vão mostrar esse método de expansão de vapor, tá? Desculpa, método de descascamento por vapor, funcionando de maneira adequada, tá? É muito legal mesmo, é muito bacana, tá? Temos o descascamento por facas, que como o nome sugere, eu vou usar facas para descascar, então pode ser semelhante ao que a gente faz em casa, com a faca, pode ser manualmente, tá? Seria um descascamento por facas, mas a gente tem sistemas automatizados para fazê-lo. Então, hoje a gente tem sistemas automáticos de descascamento, tá? Então, você vai ter, semelhante ao que a gente faz para descascar batata em casa, descascar cenoura com aquele descascadorzinho manual, que é uma faca, a gente tem sistemas parecidos com esses, tá? Pode ser utilizado para diversos tipos de materiais, diversos tipos de alimentos, mas também pode, né, ele é usado, por exemplo, para raízes e tubérculos, tá? A gente tem aqui alguns sistemas de descascamento por facas, usados para cenouras e usados para batatas. Esses sistemas são excepcionalmente interessantes. Esse de cenouras, em especial, é muito bacana. Deem uma olhadinha no vídeo. Eu vou colocar os links depois, fora da apresentação, tá? Só para a gente garantir que está tudo funcionando certinho, tá? E aí, quando eu for colocar o vídeo no YouTube, eu vou colocar os cardzinhos para que vocês consigam clicar, tá? E abrir os vídeos. É para dar certo. Espero. E aí a gente tem o descascamento por abrasão, que é um descascamento usando uma superfície abrasiva. Então, é muito utilizado, por exemplo, em restaurantes. Ele é usado em restaurantes de coletividade, em que você essencialmente lixa, né, a superfície do alimento. Ele vai ser usado, por exemplo, para alimentos mais duros, como batatas, como cenouras e outros tipos de alimentos, outros raízes e tubérculos, tá? Ele tem uma questão de ser barato, tá? O equipamento em si costuma ser barato. Ele é fácil de ser operacionalizado, mas ele usa um volume bem razoável de água, tá? Então, não é necessariamente a melhor alternativa se você tem dificuldade de acesso à água, tá? Mas ele tem como vantagem não usar nem temperatura, nem usar produto químico. Então, quando você compara com um produto com o método de vapor, tá? Obviamente, as aplicações são diferentes, tá? Você não vai fazer descascamento por vapor para mandioca, para batatas, tá? Tem umas aplicações distintas para cada um deles. Então, o descascamento por abrasão, ele tem alguns inconvenientes, tá? As perdas são, obviamente, maiores, já que você não tem muito controle sobre o quanto você vai esfregar a superfície dos alimentos, porque a gente não está falando de eu pegar uma pedra, uma lixa e passar no alimento. Eu estou falando de colocar ele num cilindro lixado, que tem lixa em volta, tá? Então, ele tem algumas limitações aí tecnológicas que aumentam a perda, tá? Um dos problemas que a gente vai ter é o ovalamento dos alimentos, tá? Porque quando você passa essa abrasão no sistema rotativo, o seu alimento tende a ficar girando, e aí ele tende a ter um formato esférico, tá? Então, você pega uma batata que foi descascada por abrasão, ou uma cenoura, ela vai ter uma característica visual, tá? Que fica aproximada a um ovo, tá? Fica ovalizada. É um efeito bastante interessante. Dê uma olhada nos vídeos que a gente consegue enxergar o efeito visual que acontece, tá? Qual que é a característica que você fica como resultado final. O descascamento com lixívia, tá? Ele vai usar soda cáustica, uma solução diluída, deixa as cascas macias e aí você joga jato de água para tirar. Então, o processo usa soda, que é um potencial, um agente químico, tá? E ele usa também água, tá? É o processo que a gente tradicionalmente usa para pêssego. Sabe aquele pêssego em calda, lisinho, bonitinho? Ele é feito no descascamento por lixívia. O descascamento de jato por vapor, ele é uma alternativa para substituição da lixívia.
Então, a substituição da lixívia passa pelo jato de vapor, que tem um resultado bastante semelhante, bastante interessante também. Tá? Temos alguns estudos mais recentes, usando concentrações maiores de soda, que resulta, né, em menor volume de efluente, tá? E reduzindo o uso de água pelo uso de dedos de borracha, disco de borracha, né, que arrasta a casca e tira de lá, tá? Denis, o problema da lixívia é que é soda cáustica, né? E é um agente químico, ele é tóxico. Então, a gente tem um problema que é a geração de um efluente, tá? Gerar um efluente que ele é potencialmente tóxico e que ele tem que ser tratado para ser descartado. E você tem o outro lado, que é a casca que é retirada junto com a lixívia, ela não tem um uso, ela não tem aplicação. Porque quando você olha o que eu ia dizer? Quando você pega e retira aquela casca junto com a soda, ela se torna um produto contaminado. Enquanto se você tira a casca com água, você retira essa matéria orgânica e você pode usar como adubo. Você pode usar para compostagem, você pode usar para aproveitamento industrial, para recuperação de fibras. Então, tem algumas desvantagens muito sérias com relação ao uso da lixívia. Tem a questão ambiental e tem a questão ambiental, digo, do uso da soda, e tem uma outra questão que é o aproveitamento do resíduo. Tá? Então, assim, é muito bom para o produto, mas não é muito bom para outras aplicações, tá? Para o resto das coisas. Então, quando a gente pensa aí na questão de geração de efluente e aproveitamento das cascas, não é nem um pouco positivo. Mas funciona bem para os pêssegos, tá? Sendo bastante honesto. Para tomate, a gente usava esse tipo de descascamento também, mas não se usa mais. Tá? O descascamento por chama, então eu vou pegar o meu produto e passar fogo em cima dele. Sim, eu vou passar fogo no bicho, tá? Quem aqui já descascou tomate usando chama, né? Berinjela, pimentão, tá? Então, alguns alimentos podem ser descascados usando chama. Industrialmente, o que a gente vê com mais uso de descascamento por chama é cebola, tá? Então, a gente tem aí o uso de descascamento de chama de cebolas, que é o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Deem uma olhada nos vídeos e para a gente tirar as dúvidas posteriormente. Beleza? Então, aí a gente tem alguns processos de descascamento que a gente pode encontrar. Existem outros? Provavelmente sim. Tá? Existem mais algumas alternativas aí, com certeza. Mas esses são os principais que a gente vai ter e o que eu acho mais relevante para que a gente conheça, tá? Esses descascamentos. Beleza? Pessoal, deem uma olhada nos links, tá? O material dessa aula, eu acho que eu já coloquei, né? Lá no Siga A para vocês, tá? Então, acompanhem os vídeos, assistam os vídeos. Eu estou tentando deixar esse vídeo um pouquinho mais leve, para não ocupar tanto tempo de vocês, mas ainda assim ele já está aí com 1h10, 1h15, tá? Eu vou colocar algumas atividades para a gente ver, e acho que a gente deve fazer uma prova semana que vem, tá? Eu vou colocar lá pelo Solar a prova, porque o Solar permite que a gente faça a prova com um pouco mais de controle, tá? Então, eu vou fazer um teste, vou colocar uma provinha para a gente testar como que funciona, tá? E assim que eu colocar esse teste, tá? Fazer o teste, eu vou, então, para a gente colocar a prova de verdade para vocês, tá? Eu sei que esse cenário que a gente tem hoje não é o ideal, tá? Eu já discuti isso com vocês antes, mas o governador colocou, né, uma extensão de mais 15 dias, eu acho que, pessoalmente, ele está sendo bastante conservador em colocar só 15 dias, eu acho que a gente está no momento em que isso não vai melhorar em 15 dias o tanto que a gente gostaria, tá? Essa semana eu recebi uma informação de um colega que mora na Itália, tá? E eles estão há 90 dias em isolamento, né? Espero que a gente não chegue nos 90 dias, a gente já está indo para quase 40, tá? Mas se a gente não agir de maneira correta com relação a isso, eu não sei o que fazer, tá? Respondendo à pergunta da Andressa, se o CCA está permitindo a aplicação de provas, na verdade, quem definiu a nossa atribuição sobre o que deve ou não ser feito na época de isolamento não foi o CCA, tá?
CCA não emitiu nada sobre isso. Quem definiu a diretriz foi a Prograde. Alguns centros decidiram, por exemplo, o Centro de Ciências, eles decidiram interromper as aulas, todas, tá? O CCA não colocou nenhum posicionamento com relação a isso. Inclusive, a portaria que definiu que é sugerido, tá? Colocada a sugestão de não ser feito avaliações durante esse período, é da Prograde, não é da reitoria, né? Não é do CCA, tá? A minha intenção de fazer uma avaliação não é prejudicar ninguém de maneira alguma, pelo amor de Deus. É mais que vocês possam aproveitar esse momento em que, de alguma forma, vocês estão acompanhando a disciplina, a coisa está mais fresca na cabeça de vocês, para que vocês possam fazer a avaliação. Por quê? Vocês estão aqui acompanhando a disciplina. Quando se encerrar esse período de isolamento social, os alunos que não conseguiram acompanhar, eles vão precisar ter reposição. Vocês já estão acompanhando. Então, não faz sentido vocês terem que fazer reposição se vocês já acompanharam. Tá? Se vocês já acompanharam, já fizeram provas, já encerrarem a disciplina, ela está encerrada para vocês. Então, é vantagem para vocês fazerem prova agora. Não é desvantagem, é só vantagem. Quem não conseguir fazer a prova, quem não for fazer prova agora, vai fazer depois. Tá? Eu vou ter que fazer agora. Eu tenho que estar aqui dando aula. Tá? A definição da UFC, o atributo da UFC, a atribuição que foi passada para nós, professores, é que isso fosse feito dessa maneira. Tá bom? Então, eu entendo quem chega a falar, mas eu não quero fazer a prova. Tudo bem, tá? Não é, a questão é exatamente essa, tá? Tudo bem, eu entendo isso, tá? Até mesmo, acho que isso deveria valer para todas as disciplinas, tá? Eu entendo essa situação ela é diferente, é atípica. A gente não está falando de um cenário semelhante a uma greve ou coisa parecida, tá? A gente está falando aqui de um cenário totalmente diferente, então acho que vale a pena a gente tomar esse cuidado aí. Beleza, pessoal? Então, para vocês aí, bom resto de quinta-feira, tá? E a gente vê. Quando que vai ser os encontros universitários? Eu preciso ver isso, viu? Eu preciso colocar. Eu não sei que dia que está sendo isso.